Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu venho falar com vocês sobre como é ser um jovem cristão nos dias de hoje. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo do canal. Deixem bastante like aí, comentem o que vocês estão achando desse tipo de vídeo, falando sobre um pouco sobre o cristianismo. Tô aqui com as minhas anotações, algumas coisas que a gente vai falar sobre que passa na vida de um cristão. Sendo jovem ou não, ele vai passar por isso, tá bom? E aí eu quero falar pra vocês, vai estar com os versículos, vai estar tudo aí na tela, os versículos que eu estou lendo, tá? Dúvidas sobre a vida profissional. Tudo que eu for falar são coisas que passam pela vida de uma pessoa. Então é normal você estar passando por isso, mas não é normal você permanecer nisso. Lembre-se disso. Colossenses 3:23 diz o seguinte, vou procurar aqui. Se fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. O que tem a ver, Maria Eduarda? Vamos por parte. Quando a gente tem dúvidas sobre a nossa vida profissional, a gente começa a procurar em outras pessoas. A gente vai tirando pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo tio, pela tia, pelo primo, pela prima, pelo avô, pela avó e vai indo. Mas quando a gente não tem nenhuma inspiração, quando a gente não tem nenhuma referência, a gente, não só quando a gente não tem, mas quando a gente tem, a gente deve sempre ir a Cristo. Jesus, ele era o quê? Carpinteiro. Bem, a gente sabe disso. Ele era o Filho de Deus, mas ele veio como homem. Ele veio como homem, fazendo coisas de homem. Mas ele não, depois a gente vai falar sobre isso. Ele não se apaixonou, certo? Ok. Isso a gente não tem dúvidas, tá? Mas ele trabalhou, ele ganhou o dele, por mais que ele estava aqui para ser o Salvador, ser o Cristo que traria a salvação para o mundo, como trouxe. Mas ele era trabalhador, ou seja, a Bíblia ela cita várias coisas sobre o trabalhador. E a gente tem que citar isso porque as pessoas acham que trabalhar é uma coisa que é banal, que isso por que eu não nasci rico, aí eu não precisaria trabalhar, eu viveria só para Cristo. Quem tem o chamado de viver só para Cristo, tem. Mas nós, que temos o chamado sim para viver para Cristo, mas Cristo ele dá o livre-arbítrio para nós seguirmos como um trabalho também, a gente tem que seguir como trabalho. Tem pessoas que elas trabalham para Cristo incansavelmente e também trabalham. Trabalham em casa, trabalham na internet, enfim. Mas a gente ter dúvidas sobre a nossa vida financeira, nossa vida profissional, é uma coisa normal e que a gente deve consultar a Deus. Aí você deve também fazer cursos. Outra coisa que passa pela vida de um jovem cristão é as contendas familiares, que está lá em Provérbios 6:16 ao 19. Que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Ele não gosta, ele não curte, ele abomina, ele odeia. É uma coisa que a gente não deve fazer, é ter tudo isso e mais, provocar discórdia entre irmãos. Não tem motivos pra gente fazer isso, sabe? O que é formar contenda? Tá tudo bem a relação, aí você começa a falar de um assunto que desconforta a família inteira, aí começa a contenda. Ou às vezes, tipo assim, a pessoa alterou a voz com você, e aí você falou, epa, eu vou ter que discutir com essa pessoa porque ela alterou a voz comigo. Aí você vai lá e discute com a pessoa, dá mais trela pro que ela tava fazendo. Então, ou seja, a gente evitar é o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. Evitar qualquer tipo de contenda, qualquer tipo de briga, porque isso vai nos afastar do Senhor. Isso nos tira da presença do Senhor. Passa pela vida de um jovem é a frieza espiritual. E muitos de nós passamos por isso quase toda vez. A gente sente que a gente está longe, a gente sente que a gente está fora da presença, porque muitas coisas acontecem e que nos afastam da presença do Senhor. Inconscientemente, a gente murmura, a gente erra, a gente falha. A gente falha mesmo como um filho de Deus e aí a gente se afasta do Senhor e sente uma frieza espiritual. Então, lá diz em Lucas 5, do versículo 1 ao 11. Estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes.
Conhecia Simão e pediu-lhe para que afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram a encher, e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pescador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que isso tem a ver com frieza espiritual? Se você perceber, Simão, Pedro, ele duvidou de que ele poderia alcançar. É como se o espírito dele estivesse longe de Jesus. É como se o espírito dele estivesse longe de Deus. Ele duvidou. Quando a gente duvida, a gente percebe uma frieza dentro de nós. A gente fala: nossa, mas esse trabalho é muito complexo. O Senhor me colocou aqui, o Senhor sabe que eu não sou capaz. É como se a gente tivesse esfriado com Deus. É como se a gente tivesse duvidado de tudo que Ele tem feito por nós e o que Ele fará por nós. Isso é frieza espiritual. É quando a gente duvida, e a dúvida nos afasta de Cristo. Timóteo, capítulo 2, versículo 22, sobre as paixões da mocidade. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapam da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ou seja, quando Deus fala pra gente fugir, não é pra gente evitar, não é pra gente sair, não é pra gente afastar, é pra gente fugir. É como se fosse um alerta, emitir uma emergência, que a gente tem que sair daquela situação, seja como for, sair daquilo. O que é paixão da mocidade? É aquilo que desperta coisas diferentes em você que você não pode suprir no momento. É como, falando assim, é como se fosse algo a mais do que um namoro, que se torna algo já de casamento. Então é aquilo que você tem que fugir. É o fogo da mocidade, entendeu? É aquilo que eu quero. E aí você vê: nossa, mas eu sou cristão, será que eu posso? Aí você vai pela onda de amigos, onda de terceiros que te afastam de Deus. Entendeu? As pessoas, elas começam a colocar pilha na tua cabeça como se você pudesse, como se Deus, ele te perdoasse de tudo que você fez. Ele perdoa, mas quando chegar o tempo da misericórdia, mas quando chegar o tempo da graça, ele vai recolher os seus. E se você não tiver pedido perdão para Deus e não se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, você será deixado. Isso é fato, isso vai acontecer. Você. Fala em Mateus 22, 37 ao 39. Sua alma de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Ou seja, quando Deus fala pra gente amar, quando Jesus falou ame a Deus com toda a tua alma, todo o seu entendimento, eu tenho que entender que o amor que eu tenho por Deus é aquele amor que eu vou ter pra mim e pro meu próximo. Eu não vou conseguir ser eu mesma se eu não tiver o amor de Deus. Não é você ter as suas ignorâncias, suas arrogâncias, porque isso não pertence a Deus. Deus, ele nos concede um espírito de manso e humilde, não concede um espírito arrogante e ignorante. Ele nos concede algo que é humilde e manso. Então, se você não está sendo uma pessoa mansa e humilde, você não está sendo você. Porque o que habita em você não é mais você, é Jesus. Certo? Que toda hora que você é lembrado que é crente. Isso fala em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouvirem e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, você foi selado em Cristo. Aquilo que era, não é mais. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. O que habita em você não é mais você, não é mais o ser humano, não é mais você. O que habita em mim não é mais a Maria Eduarda, é o Espírito Santo, é Jesus.
Então, quando a gente é selado, a gente consegue ser, sim, uma pessoa que está lá em Mateus 22, 37, 39, que a gente leu. É uma pessoa que ama a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e que se ama e ama o próximo. Porque a gente só consegue amar o próximo quando a gente se ama. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Aquilo que está em falta, a gente não consegue dar. Capacidade e potencial, que está em 2 Coríntios 3, do versículo 5 ao 6. Precisamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a gente não tem que achar que a capacidade vem de nós. Eu sou estudada, formada em medicina, sou formada em direito, sou formada em arquitetura e eu sei. Não. A capacidade não vem das suas mãos. Também, né? A pessoa que se aperfeiçoa, a pessoa que ela vai atrás, ela sim, com certeza, ela vai conseguir sim ser uma boa profissional, ser uma boa profissional, uma boa pessoa, enfim. Mas a capacidade em si vem de Deus. Deus nos capacita para ser algo melhor, alguém melhor na sociedade, entendeu? Se Deus não te dá capacidade, não te dá sabedoria, não te dá inteligência, você não é nada. É isto, você não é nada, certo? Sobre as perdas significativas que está lá em Salmos 30, versículo 5. Tudo que eu tô falando aqui, gente, tem base bíblica. Só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Ou seja, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que não existe mais, Deus ele vai reivindicar em alegria. O seu choro ele vai durar só hoje. O seu choro vai durar só hoje. Amanhã a alegria vai vir. Não é da forma que, hoje domingo eu tô chorando, segunda eu vou amanhecer bem. Não é isso. Vai demorar, o processo é demorado. Mas é como se o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando você entende que Deus, ele tá contigo, quando você entende que você tem a palavra, quando você entende que você tem ela em tuas mãos, que você tem a palavra de vida eterna, você entendeu tudo. Ou seja, aquele processo vai ficar menos dolorido porque você sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Isso está em Eclesiastes 9, versículo 4. E abri aqui em cima. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja, há muitos desapareceram, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho com coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. E seja sempre vestido com roupa de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida como a mulher a quem você ama, todos os dias da sua vida sem sentido, que Deus dá dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Está na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Ou seja, tudo aquilo que você passou, você tem que se alegrar, você tem que estar com roupas de festas. Gente, isso acho que é o mais difícil na vida de uma pessoa, é as questões antigas, é aquilo que passou, aquilo que ficou marcado. Mas é aquilo, tudo se fez novo. Deus tem algo novo pra você. Se não deu certo, é porque Deus tem algo novo pra você, Deus tem algo melhor. E talvez aquele momento não era o momento exato para vocês. Mas talvez mais pra frente, né? Se Deus quiser também, é claro, a gente não pode fazer nada se não for da vontade de Deus. Ele coloca novamente, porque aquilo que é seu e vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes, derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso do que fala evita muito sofrimento. Ou seja, se a gente às vezes, a gente é o seguinte, a gente solta o que a gente quer. Tipo assim, a gente tá num dia assim, a gente solta. Mas aí Deus fala, quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Às vezes a gente poderia ter evitado tanto sofrimento num relacionamento, mas a gente falou muito, a gente pensou muito, a gente fez muito. E às vezes Deus falava assim, não vai dar certo. E você falava, não, vai dar certo sim, porque isso e porque aquilo. Deus, ele sabe o que é melhor para os filhos dele. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Imagina Deus, que fez tudo. Fez a roupa que tu veste. Pensamentos negativos é uma coisa que persiste muito na vida de um cristão. Isso fala em Romanos 8, 5 ao 8. Segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja,
Quando a gente tem um pensamento que não é um pensamento de Deus, não é um pensamento do Espírito, porque aquele que é do Espírito vê a mente voltada para o quê? Para as coisas da carne. E aonde a gente vai ter o quê? Pensamentos negativos. Porque o Espírito, ele te concede vida, ele te concede paz. E tudo aquilo que vem de Deus traz paz, diz em João. Certo? Outra coisa que afasta muito a gente de Deus é o medo da renúncia. E é necessária a renúncia, e vocês sabem que sim. Mateus 16, versículo 21 ao 27 diz: fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, não pode, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aí diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Ou seja, a gente tem medo da renúncia porque a renúncia fala que a gente tem que se negar, a gente tem que tomar a cruz. Aí o que é a cruz? A gente tem que passar pelo processo doloroso, que às vezes não ser aceito no lugar, não ter amigos por conta da crença, não conseguir um trabalho por conta da crença, não conseguir ter um relacionamento, porque às vezes você não encontra uma pessoa que vive o mesmo id, que vive, que tem um jugo igual, é um jugo desigual. São pessoas que são festeiras, gostam de outras coisas, e você gosta de coisas que vêm de Deus. Então é muito diferente, você não é igual a eles. Isso te faz ser diferente. Não é porque às vezes você tem dinheiro, porque você tem Jesus, e ter Jesus já se torna diferente, entendeu? É mais ou menos isso. Jesus e você. Tá em Josué. Esse aqui é conhecidíssimo. Capítulo 1, versículo 9. Gente, esse aqui é: Fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois eu, Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. É a palavra que Deus nos entrega, que tá aqui, ó, aqui. Tá aqui a palavra. Ele nos entrega a vida. Ele nos entrega que a gente pode sim confiar nele, e que ele sim tem a palavra de vida eterna, e que ele sim tá nos falando: não desanime, eu tô com você. Eu tô com você onde você andar, nesse seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, na academia, seja onde for, eu tô com você. Entendeu? Às vezes a gente acha que a gente tá sozinho, porque às vezes a gente não vê Deus. A gente não, às vezes não consegue ouvir a voz de Deus assim, sabe? Mas quando você fala: Deus fala comigo, aí ele fala em sonhos, aí ele fala na palavra, aí ele fala através de um vídeo, ele fala através de uma pessoa, até mesmo através de uma criança, ele fala. Quando ele quer falar com você, ele fala. Ele fala sempre com você. Às vezes a gente ignora a voz de Deus, mas Deus sempre tá falando: não desanime, não pare, eu tô com você, você vai conseguir. Tenha fé, continue firmado em mim, você vai conseguir. Amém? Então é isso que eu quero falar a vocês, tá? Ser um jovem cristão é ser isso aqui. Você vai passar por muitas coisas, mas Deus dá o escape de todas. Lembre-se, não tem tentação senão humana, e com ela Deus dá o escape. É nóis! Beijo!